Irei falar um pouco sobre Abraão. E é um dia muito propício. Depois eu pensei bem no dia de ceia, porque a primeira menção de ceia na Bíblia está registrada em Gênesis. Foi justamente com Abraão. Ele foi até Melquisedeque. Ele foi entregar e ofertar a adoração e aquilo que ele tinha de melhor aos pés do sacerdote. E diz a palavra que Melquisedeque devolveu a ele pão e vinho. A primeira menção de ceia. Ali era a expressão perfeita da graça. Uma noite propícia. E eu quero falar hoje um pouco mais acerca dessa graça, acerca de Abraão. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto de Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 29. Vamos lá, Gálatas 3, 29, diz assim: E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segura aí nesse versículo. Paulo está colocando a primeira condição. E se vocês são de Cristo? Eu pergunto, tem alguém aqui nesse lugar que é de Cristo? Dá uma glória a Deus para eu saber. Está falando conosco. Se somos de Cristo, o versículo completa. Somos então a descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Próximo versículo está no capítulo 4, versículo 1, a continuação do texto. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Esse último versículo, fica aí, olha só o que diz. Assim, você já não é mais escravo. Você pode ativar a sua fé nesse momento? Repita comigo, diga assim: eu não sou mais escravo. Agora somos filhos, aleluia. E se somos filhos, o versículo conclui, também herdeiros. Se somos filhos, temos direito à herança. Através da nova aliança em Jesus Cristo, através da celebração do que fizemos aqui, do sangue, do corpo de Cristo Jesus, nós somos inseridos em Cristo. E temos o Espírito de Cristo, é isso que nós lemos. O mesmo Espírito que estava em Jesus, está em nós. E este Espírito, o Espírito de Cristo em nós, clama, Abba, Pai. Que significa, paizinho querido. Papai. É uma doce expressão, como uma criança pequena fala ao seu pai. Uma expressão carinhosa. Esse texto que nós lemos, traz duas preciosas informações. Então eu tenho duas excelentes notícias para te dar. A primeira delas é que nós somos filhos. E isso remete à nossa identidade. Eu sei que isso talvez seja uma informação convencional. Você diga assim, pastor, fala algo mais profundo. Deixa eu te dizer que enquanto você não entender inteiramente a sua identidade, quem você é em Deus,
você vai enfrentar uma séria dificuldade em diversas outras áreas da vida, por conta de não saber quem é de fato. Não ter apenas a informação, não ter apenas conhecimento, mas ter a certeza e a convicção dentro de você, ativada pela fé. Segunda grande notícia desse texto, é que como você é filho, agora você também é herdeiro. Ou seja, você tem direito a uma herança. E o que nós lemos ao texto de Gálatas é que essa herança, ela é dada por meio da promessa feita a Abraão. O que nós precisamos de fato aprender é desfrutar dessas duas verdades. Não apenas ter o conhecimento, não apenas saber, mas desfrutar. Ter uma vida em que você realmente sabe quem é, e ter uma vida da qual você usufrui do direito da sua herança. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas eu quero falar um pouco mais acerca do direito. Tem pessoas que têm direito a determinadas coisas, mas acabam não usando aquilo que de fato tem direito. Vou te contar um modelo, uma historinha para você entender o que é. Estatística brasileira. As loterias federais, em 4 anos, de 2014 até 2018, dado, é um fato, todas as loterias que estão associadas à Caixa Econômica Federal dizem que existem valores que não foram sacados pelos ganhadores da loteria. Então são pessoas que ganharam na Mega Sena, Loto Fácil, aquela uma porção de apostas. São pessoas que ganharam suas apostas, que pagaram pelas apostas, tiveram aquele número premiado, ou seja lá o que for, só que elas não sacaram. Elas tiveram direito ao prêmio, mas não retiraram o valor. Agora segure forte aí na sua cadeira. Eu não sei se você já fez uma fezinha, se você faz de vez em quando. Se você entra no bolão da empresa, se não entra, isso é uma outra discussão. Mas preste atenção no que eu vou te dizer, isso aqui é assustador. Em 4 anos, o valor total de pessoas que não sacaram o valor daquilo que elas tinham direito, dá um total de 1,590 bilhões de reais. Mais de 1,5 bilhão, bilhão, mais de 1,5 bilhão de reais, e pessoas que apostaram, tinham direito a sacar o valor, porque elas pagaram a aposta, foi premiado, mas não sacou o valor. Aí o governo usa esse valor para outras coisas, que abençoam muitas nossas vidas. Estou profetizando, alguém declara amém, 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 por favor. Ok. Enfim, o que eu quero contar é que são pessoas que elas tinham direito. Quem aqui, eu não vou perguntar, parece uma pergunta tão idiota, quem aqui não gostaria de ganhar 1 milhãozinho na loteria, na Loto Fácil, numa aposta? Quem aqui, meu Deus, é claro que todos nós. Agora a pessoa apostou, ganhou, foi premiada e não sacou. E não retirou. Por quê? Ela não sabia, certamente, ela não sabia que o número dela era o premiado. Pela falta de conhecimento, diz as Escrituras, que o povo perece. Pela falta de conhecimento, a falta de informação, a pessoa tem o direito e não usufrui daquilo. Isso é terrível. Eu preciso comentar com vocês acerca desse modelo, porque a Bíblia afirma em Efésios, no capítulo 1, versículo 2, que toda a sorte de bênçãos estão disponíveis para nós, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Isso, meu irmão, é a graça, é a bondade de Deus, dizendo tudo o que você deseja, precisar ter na sua vida, já está disponível nos lugares celestiais, em Cristo. Isso é graça. Agora, como faz, pastor, para eu acessar esses lugares e para eu ter aquilo que é meu de direito? Porque se você recebe, se já é teu, é seu direito. Essa é a fé. A fé é aquilo que te leva do plano terreno
até o plano espiritual e faz você ter acesso, faz você ter a conexão com aquilo que já está reservado para você nos lugares celestiais. E se você veio aqui a essa reunião hoje, certamente é porque você quer encher o seu coração de fé. E aquilo que o Espírito me impulsiona a fazer é te encorajar. Você vai sair daqui com mais fé do que entrou, amém? Essa fé que nós precisamos desenvolver é o que nos vai dar acesso. Vai nos dar acesso a algumas pérolas preciosas que Deus tem para nós. Agora veja o que Paulo ensina aos Gálatas, porque ele diz assim: o herdeiro, quando é um menino, em nada ele se difere do escravo. Ou seja, ele tem direito à herança, mas a mentalidade dele ainda não está pronta para usufruir da herança. Eu gosto de falar um pouco sobre esse pensamento escravista, esse modelo que a gente herdou, nós brasileiros herdamos sim, estamos debaixo de uma cultura escrava, principalmente por dois grandes aspectos. O nosso país é um país, em sua maioria, cristão, e se nós olharmos o modelo cristão na Idade Média, que era o catolicismo na era medieval, ele exigia indulgências, ele exigia pagas, ele escravizava o povo ficava órfão da informação. A gente sabe que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, a Bíblia era restrita a 1 ou 2 homens que eram teoricamente mais santos do que outros. Então, essa cultura antiga, não estou criticando a religião, estou apontando um fato histórico, né? Essa própria religião já pediu perdão a milhares de pessoas, a milhares de nações pelo que fez. Mas perceba que, de certa forma, ela lançava sobre um povo a falta de acesso, gerando no povo esse pensamento escravista. Nós temos a nossa nação brasileira, que relativamente é uma nação nova, de pouco mais de 500 anos. Nós vemos que no início da colonização passou por todo um processo opressor de escravização, tanto dos índios que aqui estavam, quanto de pessoas vindas da África. E nós crescemos por séculos debaixo de uma cultura escrava. E é uma mentalidade escravista que vai passando de geração em geração. Geração em geração. É aquela história que brasileiro parece que está acostumado a sofrer. Você já ouviu isso? Brasileiro parece que está acostumado a sofrer. Parece que tudo é mais dolorido. Parece que tudo tem mais espinhos do que flores. Parece que tudo tem que ser com muito suor. Tem que apanhar muito na vida para conseguir conquistar alguma coisa. É um pensamento escravo. Isso reflete em todas as áreas da sociedade. Eu poderia ficar dando aqui exemplos. A gente poderia falar um pouco mais disso, mas não é o foco da mensagem. Eu quero voltar para as Escrituras. Você lembra daquela história, a história do filho pródigo? Que o filho pegou parte da herança, gastou tudo, depois voltou, lembra? O que me aponta mais a essa história, e o que eu gosto de meditar, não é acerca do filho que pegou a herança e saiu vagando pelo mundo, mas acerca daquele filho que ficou na casa do pai. Porque quando o filho pródigo voltou, recebeu uma festa pelo pai, o pai colocou anel nos seus dedos, trocou a sandália dos pés, vestes novas e tudo mais. O irmão que estava na casa, ele disse assim: poxa pai, eu estou trabalhando duro há tanto tempo, e o senhor nunca deu uma festa para mim. Eu estou aqui suando, eu estou ralando e nunca ganhei nada de ti. E o que o pai fala para o filho? Diz assim: filho, você sempre esteve aqui, você sempre teve direito a tudo, você sempre teve acesso a tudo e nunca desfrutou. O que a gente aprende com isso? Que existem pessoas que são filhos, têm acesso aos maiores tesouros na casa do pai, mas a mentalidade é de escravo. Ele não desfruta do que o pai tem de melhor. Ele só pensa em suar, em trabalhar, em ralar e conquistar, e demonstrar esforço próprio. E o que é pior, ainda fala mal das pessoas que são agraciadas por Deus. Tantos filhos que não sabem usufruir da herança e se comportam como escravos. Então, a primeira boa notícia é que nós somos filhos,
Segunda é que somos herdeiros. Se somos filhos, e todo mundo já entendeu isso aqui, aliás, se você está começando a caminhar conosco e ainda não tem convicção de que é filho de Deus, ainda ao final dessa mensagem você vai ter oportunidade de ter a convicção de se entregar inteiramente a Jesus. Porque só isso basta para você ser inserido na família de Cristo. Reconhecer que Ele é o teu Salvador, apenas isso. Agora você já entendeu que é filho, já é família de Deus, e não está usufruindo do seu direito, você não está tomando ou desfrutando parte da sua herança, porque muito provavelmente a sua mentalidade ainda é uma mentalidade de escravo. Por isso a palavra nos ensina sobre arrependimento. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a palavra original para arrependimento ali é metanoia, que significa exatamente a mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar a forma de pensar, primeiro acerca de nós mesmos. Mas nós precisamos também mudar a forma de pensar acerca da igreja de Jesus, acerca da nossa família, da nossa casa e das coisas que nós fazemos. Agora acompanhe comigo, ainda no texto de Gálatas, o que Paulo fala para a igreja de Gálatas no capítulo 3. Olha só que forte. Capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Segura aqui um pouquinho no versículo 14. Olha a primeira parte do versículo. Olha a primeira parte, antes da vírgula. Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Gentios é todo o povo, todas as nações que não são judeus, que não são hebreus. Então nós somos esse povo gentil. Então Paulo está falando acerca de uma bênção que através de Jesus Cristo nós temos acesso. A bênção que estava destinada para Abraão, agora através de Jesus nós temos acesso. Ou seja, Jesus, o mesmo Cristo que te resgatou, o mesmo Cristo que redimiu a igreja, Ele também está nos abençoando com a bênção de Abraão. Aleluia! Talvez você se pergunte, mas pastor, qual é a bênção de Abraão? Dentre tantas bênçãos, tantas histórias que nós temos de Abraão, existe uma revelação muito poderosa. Tem um versículo no Novo Testamento que diz exatamente qual é a bênção de Abraão. Esse assunto é tão profundo que nós fizemos questão de levar essa semana esse assunto para o GC. E lá no GC nós vamos te revelar exatamente qual é, de fato, a bênção que Abraão estava falando. Qual é essa bênção que nós temos acesso através de Cristo Jesus? E lá você vai poder se aprofundar um pouco mais, discutir com seus amigos. Mas vamos voltar aqui. Dentre essa bênção de Abraão que Paulo fala, ele declara que eu e você somos descendência de Abraão. Ora, talvez tenha um judeu aqui no meio de nós, mas seria muito improvável. Todos nós aqui temos outras descendências, a maioria aqui é alemão, né? Alguns descendência italiana, alguns suíços, como o nosso pastor Vogelsanger, né? Então você tem algumas diversas descendências, mas então por que Paulo afirma que você tem a descendência de Abraão? Porque pela fé e através de Cristo Jesus, nós temos acesso àquilo que foi prometido a Abraão. Nós temos acesso à herança, à promessa. Sabe, é muito legal falar sobre herança, porque herança não diz respeito às coisas que você faz. Não diz respeito ao seu comportamento. Você não precisa ser bonzinho para ganhar uma herança. Já pensou aqui que você tem uma família muito rica, você não sabia, mas o seu bisavô deixou para você, assim, uns 50, 60 milhões guardados para você como herança, e amanhã alguém te liga para te dar essa notícia, você ia ficar alegre ou não? Será que você ia ficar contente ou não? Aí
que você ia dizer assim para a pessoa: olha, moça, ok, eu fico feliz assim, por você ter lembrado de mim, meu sobrenome, legal, bacana, mas eu não fiz nada para merecer esses 50 milhões. É isso que você ia responder para a pessoa? Claro que não. Você ia dizer: como é que eu saco isso aí? Onde é que eu vou? Que banco que eu vou? Estou indo. Por quê? A pessoa recebe uma herança não por ela ter sido boazinha, não porque ela tem um comportamento aceitável, mas ela recebe a herança porque ela faz parte de uma família poderosa. Ela faz parte de uma família rica. Ela faz parte de uma família que construiu algo que ela não fez nada para merecer. Ela não suou nem um pouquinho. Talvez quem tenha suado foi o avô, o bisavô, o tataravô, não sei, o pai talvez. Mas a pessoa recebe de graça, pelo simples fato de fazer parte de uma família, de carregar um sobrenome. Então está aqui a importância de conhecer a sua identidade. Eu olho para o meu filho de 4 anos, e você que nunca conversou com ele, se você olhar para ele e falar assim: quem você é? Aí ele vai te dizer assim: eu sou Natan Kenanias Bonzi. Ele sabe nome e sobrenome, porque ele sabe exatamente quem ele é. Sou filho do papai Tiago, filho da mamãe da Anne. Ele fala: da Anne. Ele sabe exatamente de quem ele é filho. E você? Se te perguntarem quem você é hoje, quando te perguntam de qual religião você é, o que você acredita, o que você usa? Você fala que é crente, que é evangélico, que é cristão? O que Deus está nos revelando através das Escrituras é que você e eu somos filhos de Deus. Você não foi chamado para carregar um título religioso. Você tem uma identidade. E quando as pessoas te perguntar, você pode encher a boca e dizer: eu sou filho do Pai mais poderoso do universo, filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Essa é a nossa real identidade. Não se trata de um título religioso. Se você realmente sabe quem é, se você tem clareza, isso vai te dar fé. Porque é o Espírito que está em você. Lembra que nós lemos? O Espírito que habitou em Jesus, que está em você, que clama: Abba, Pai. Esse Espírito começa a gerar no seu interior fé, começa a te encorajar a ter acesso à herança que você tem direito. Ah, querido, de tantas coisas que eu poderia dizer sobre Abraão, você ficou aí curioso para saber qual é o segredo, qual é a promessa de Abraão? Eu vou te revelar, vou te dar 4 dicas, que é o reflexo da promessa. Não é a promessa central, mas é um reflexo da promessa. Gênesis, no capítulo 13, versículo 2, diz que Abraão era muito, muito rico em gado, prata e ouro. Deus não chamou Abraão para fazer dele um homem rico. Deus chamou Abraão porque tinha uma promessa. Mas quando Deus te chama e te tem uma promessa, essa promessa é acompanhada de várias outras bênçãos. Você me entende? Uma delas que acompanhava Abraão era a riqueza. Segunda bênção que acompanhava Abraão é que ele tinha tanto que ele conseguia abençoar parentes, pessoas que estavam em volta. Diz a Escritura que ele abençoou Ló e toda a sua família. Terceiro grande ponto: a bênção de Deus, que é a prosperidade do Senhor, ela rejuvenesce o cidadão. Ela dá vigor, ela dá alegria, ela dá ânimo, entusiasmo. Eu não sei se você sabia disso, mas Abraão produziu Isaac quando ele tinha 100 anos de idade, meu irmão. Sabe o que é o mais incrível? Não tinha pílula naquela época. Vigor, saúde. Abraão era tão jovem, a bênção que estava sobre ele estava sobre Sara também. Olha que incrível, 4ª bênção, reflexo da promessa de Deus. Talvez você não saiba disso, mas diz as Escrituras em Gênesis que Sara era tão bonita, que em toda a terra do Egito, quando eles estavam passando pelo território do Egito, não existia uma mulher mais bonita que Sara. E ela atraiu pela beleza dela a atenção de Faraó. Faraó queria se casar com ela, porque Abraão foi meio migué,
não disse que ela já era casada, fingiu que ela era irmã dele, e Faraó queria possuir ela como mulher. Agora essa mulher tão linda, tão linda, tão linda, você sabe quantos anos ela tinha nessa época? 65 anos de idade. Uma mulher de 65 anos, já imaginou uma mulher chega num ambiente com 65 anos de idade, com tanta beleza, a ponto de chamar a atenção do rei, e o rei dizendo, não existe mulher mais bonita que essa em toda a terra? Você sabe o que é isso? Isso é fruto da bondade, da graça de Deus, que rejuvenesce, que deixa a pessoa mais alegre, mais bonita, mais feliz. A graça de Deus ela é tão completa, que ela é capaz de superar botox, plástica, cirurgia e por aí vai. Ela rejuvenesce o indivíduo. Essa é a graça. Deus não chamou Abraão para dar rejuvenescimento ou manter ele sempre jovem. Deus chamou Abraão com uma promessa. Mas quando Deus te dá uma promessa, todas as bênçãos de Deus vão te cercando, vão te alcançando. E a palavra fala que Deus se alegra na prosperidade de seus filhos. Ou seja, o Pai quer que nós desfrutemos da sua herança. Quando você desfruta da herança de Deus, você tem uma vida próspera. Vida próspera é muito mais do que ter uma conta bancária recheada. Recheada no azul, não no vermelho. É muito mais. Prosperidade vai muito além de dinheiro. Prosperidade é alegria, felicidade, é paz no lar. Existe preço você chegar na sua casa depois de um dia cansativo e você sentir aquela paz, aquele ambiente que te revigora, restaura suas energias. Isso é prosperidade. Prosperidade é saúde. É um lar em que a paz de Deus, que excede todo entendimento, se sustenta. Isso é prosperidade, esse vigor que Deus dá através da sua graça. Deus quer que você seja um homem próspero. Deus quer que você seja uma mulher próspera e abençoada. Ele te chamou para ser filho. E aquele que Ele chama de filho, Ele diz, eu tenho uma herança para te dar. Está disponível a você. Quem tem fé para alcançar essa herança, faz um sinal, faz um ato profético aí. Começa a se encher de fé nessa reunião, porque Deus quer te dar. Ele quer te aumentar a fé, para que você tenha acesso a essa herança sobrenatural do nosso Deus. Você concorda com isso? Recebe essa palavra, amém? Então aplauda ao Senhor Jesus por isso. Duas grandes notícias. A primeira é que nós somos filhos. E a segunda grande notícia é que por você filho, você também tem direito à herança. Está lá, disponível. Quem tem fé para alcançar essa herança? Quem tem fé? Eu quero orar ainda por todos que aqui estão, para que Deus venha.